Pessoal, essa questão do homicídio do prefeito de Santo André, que aconteceu há 20 anos atrás, ela voltou à tona recentemente, com essa delação do Marcos Valério. Marcos Valério era operador do Mensalão, um dos maiores escândalos da época do PT. Nós tivemos ali o Mensalão e o Petrolão como os dois maiores escândalos da era do PT. E então saiu essa notícia ontem de que a comissão da Câmara convida Marcos Valério após delação contra o PT. Esse publicitário deverá explicar suposta relação do partido com o PCC. Eu não vou nem ler isso aqui, porque eu acho que vocês já estão enjoados de ouvirem falar sobre isso. É que a Comissão de Segurança lá da Câmara dos Deputados, ela então convidou o Marcos Valério para que ele fosse, já tinha inclusive estipulado uma data, ia ser dia 14 de julho, que é na quinta-feira que vem. O Marcos Valério, então, estaria lá para ser ouvido pelos deputados. Isso a título de convite. Mas aí agora nós temos essa notícia aqui na CNN. Marcos Valério decide não ir à Câmara para falar de suposto elo entre PT e PCC. O publicitário enviará carta à Comissão de Segurança Pública declinando o convite feito pelos parlamentares. E aqui embaixo, na matéria, se você quiser dar pausa aí e ler, mas está lá no site da CNN para todo mundo ver. O Marcos Valério, então, ele decidiu, nessa quinta-feira, ontem, que ele não vai comparecer lá à Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados para ser ouvido no próximo dia 14. Isso aqui foi informado pelos advogados, então, do Marcos Valério. Aí eu tô vendo muita gente criticando, porque o Marcos Valério não vai, é um covarde, arregou, ou o Marcos Valério está sendo ameaçado. Gente, a minha opinião não é nada disso. Nem o Marcos Valério arregou e nem o Marcos Valério está sendo ameaçado por ninguém. Não precisa ter uma ameaça para que o Marcos Valério se recuse a ir, a título de convite, depor lá nessa Comissão de Segurança da Câmara. Coloque-se você no lugar do Marcos Valério. Se você tivesse feito uma delação envolvendo duas facções criminosas, talvez as piores facções criminosas do Brasil, o PT e o PCC, e aí você vai lá ser ouvido e lá estão alguns componentes de uma das facções para te ouvir. Você acha que isso é fácil? Você acha... aliás, são poucas as pessoas que eu vejo que realmente estão dispostas a darem a sua própria vida pela nação. Como diz o presidente Bolsonaro sempre, ele está disposto a dar a sua própria vida pela nação, e eu acredito que está mesmo. Porque ele já levou aquela facada lá no dia 6 de setembro de 2018, e ele sai no meio do povo às ruas, ele sai às ruas, entra no meio do povo. Nós vimos hoje aí nessa triste notícia da morte do ex-premier do Shinzo Abe, que foi ex-premier japonês, uma morte violentíssima, cometida ali por uma arma, por uma pessoa utilizando de uma arma artesanal, e chocou todo mundo, uma notícia terrível. E aqui no Brasil nós vemos aí jornalistas desejando a morte e insuflando pessoas a cometerem um novo atentado contra o presidente Bolsonaro, mas enfim... O presidente Bolsonaro é o único que eu vejo desses políticos aí dizendo que dá a sua própria vida pela pátria, e ele realmente mostra na prática isso, porque ele sai no meio do povo, ele não tem medo. Eu vejo que o segurança, eu como fui policial durante anos e eu fiz vários cursos, eu sei o que é você ser segurança de uma autoridade. O que passa um segurança de uma autoridade no caso do presidente Bolsonaro? Ele deixa os seguranças dele malucos. Porque ele não se cuida, ele é muito teimoso, ele não se cuida, ele coloca a vida dele em risco toda hora. E quanto mais se aproxima das eleições, mais arriscado fica para o presidente ficar saindo no meio do povo, mas ele não tem jeito, não adianta os seguranças deles do presidente aconselharem ele a não sair do jeito que ele faz, não sair no meio do povo, que ele vai sair, Então, o Marcos Valério, ele não está disposto, ele não é nenhum patriota, muito pelo contrário, ele é um bandido. Ele foi envolvido naquela história do Mensalão, ele era operador do Mensalão, era ele que organizava todo o esquema ali pro PT. E vocês acham que agora ele vai lá ser ouvido, inclusive, por petistas na Comissão de Segurança? O cara vai lá, quem que vai garantir a vida desse cara? Quem que vai garantir a segurança do Marcos Valério?
Você já viu aqui no Brasil esse sistema de proteção à testemunha? Aqui no Brasil é um fiasco falar sobre isso, Ninguém protege a vida de ninguém aqui, não. Não adianta falar, não, a polícia vai dar proteção pro Marcos Valério, vai proteger ele, né? Se tiver alguém ameaçando a vida dele, não vai. Então faz muito bem o Marcos Valério, eu acho que ele tem sim que ter um dossiê guardado a 7 chaves, com pessoas da sua confiança, para se acontecer algo com ele, isso ser colocado em público, e ele deve ter isso, por isso que até hoje ele ainda está vivo, porque essas pessoas, esses bandidos que são envolvidos com essas facções criminosas, como é o PCC e o PT, que eu chamo de facção criminosa, porque acho que já deu muito mais prejuízo para o Brasil do que o próprio PCC. Então eles só não dão cabo do Marcos Valério porque eles sabem, essa turma sabe qual é o modus operandi e eles sabem com quem que eles mexem. Eles sabem muito bem que o Marcos Valério deve ter, em algum canto, em muita segurança, com pessoas de sua confiança, um dossiê entregando todo mundo se alguém matar ele. E por outro lado também, ele deve ter, não um acordo feito verbalmente, mas um acordo entre facções, e ele, como eu disse, não é nenhum patriota, e sim um bandido. Então, a boa ética da bandidagem manda que ele também não vá lá na Câmara para entregar essa turma. Porque a oposição está dizendo que isso é politiqueiro. Sim, com certeza isso daí vai implicar em perdas de voto do ex-presidiário, porque tem muita gente, muitos jovens aí que não sabem nem o que foi o mensalão. Tem muitos jovens que nem sabem o que foi o mensalão. Isso é coisa de 20 anos atrás, essas pessoas já nasceram depois disso, já estão votando e não sabem o que é isso. Porque agora a grande mídia faz questão, inclusive, de esconder. Então, eu não critico o Marcos Valério por não ter ido, por ter decidido a não ir no dia 14, ser ouvido lá na Comissão de Segurança da Câmara. Eu não critico. Eu entendo o lado dele. A gente tem que entender, como eu disse, ele não é um patriota, ele não está aqui para defender os interesses do país, não. Marcos Valério está aí agora tentando defender a sua própria pele, e só isso. Ah, mas ele fez essa delação? Não, a delação ele já tinha feito há muito tempo. Né? Tinha sido homologada lá pelo Celso de Mello, ainda quando estava no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que hoje não homologariam. Hoje, com a situação política que nós temos hoje, com eles tentando colocar o ex-presidiário de volta, o Celso de Mello não homologaria se fosse hoje. E nenhum desses ministros que estão lá hoje, fora os 2 que foram nomeados pelo presidente Bolsonaro, os outros 9, nenhum deles homologariam essa delação premiada do Marcos Valério. E isso é um fato. Não precisa ser nenhum especialista, como diz a grande mídia, né, especialista, para saber que isso é um fato. Nenhum dos 9 homologariam uma delação premiada do Marcos Valério hoje, com a situação política, o cenário político que nós temos hoje. Presidente Bolsonaro, de um lado, e o ex-presidiário de outro, tentando voltar para a cena do crime, como disse o seu vice, o seu candidato a vice, né, pré-candidato a vice, Geraldo Alckmin. Então, é isso, meus amigos. Eu acho que a gente tem que analisar bem, analisar friamente, né, tem que pensar bem por que o Marcos Valério resolveu não ir. Ele foi aconselhado, com certeza, pela sua defesa, mas com certeza ele próprio já se perguntasse para ele se ele iria, ele já ia de pronto responder que não, porque ele sabe muito bem como funciona no meio da bandidagem. Era isso, meus amigos. Eu peço a vocês que observem aí, se não estiverem inscritos ainda no canal, cliquem no botão inscrever, se inscreva, deixe o seu like, faça os seus comentários e nós nos vemos numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tchau.